Até que um dia, por uma coroa a trocar. mais uma vez, vamos lá. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa a trocar. Glória a Deus. Irmãos, vamos ter um momento de oração. Nós vamos estar apresentando diante do Senhor a vida do César, que é o esposo da Sandra, que passou mal essa semana, né? Esteve internado. Ele está com pancreatite, né? E também com pedra na vesícula. Os irmãos estavam me lembrando agora de manhã. É motivo da oração, irmãos, estamos colocando diariamente, não apenas aqui, a vida. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, é o nosso irmão em Cristo e é um pastor presbiteriano, que é o André Mendonça, né? Reverendo André. Hoje ele pastoreava a igreja em Brasília, né? Ele deixou a igreja quando assumiu e agora ele está auxiliando, junto com o pastor Hernandes, a igreja de Pinheiros, né? Nós vamos ver sempre lá na IPP, lá, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ele pregando lá, está sempre pregando lá. E ele foi sorteado essa semana, né, diante desses escândalos todos aí, para ser o relator dessa questão aí complexa do banco. E é interessante que ele conta um testemunho, não sei se alguém já assistiu esse videozinho dele, que há uns 20 anos atrás, ele estava num culto, né? Viu ontem? Ele estava num culto, ele estava na galeria, não dando muita atenção e tal, né? E alguém levantou uma profecia lá, e ele, embora não tivesse acreditando muito naquilo que estava falando, e a pessoa ainda falou assim: você que não está acreditando, é para você mesmo, né? Que Deus ia levantá-lo, né, para um grande trabalho no país e que leis iam ser mudadas através da vida dele, né? E ele, em vídeo, citou isso essa semana. Então, eu me lembro quando a rainha Esther, né, foi dito para ela: não seria por esse motivo que o Senhor te levantou, né? Os judeus seriam exterminados se não fosse a rainha Esther estar lá dentro do palácio, né? E Deus a levantou ali e preservou a nação de Israel. Então, às vezes, as coisas vão passando com o tempo, né? Mas aquilo que Deus fala, irmão, não está preso ao nosso tempo, né? Não está condicionado ao nosso tempo, está condicionado ao tempo dele. E tudo que é de Deus, irmão, se manifesta, tudo que é de Deus se cumpre, né? E vou desafiar você, as suas orações, se lembrasse disso, de estar orando pela vida dele. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã? Em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, nós temos o prazer de falar com o Senhor nessa manhã, cantar louvores, declarar as tuas maravilhas, dizer o quanto nós amamos a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, poder de Deus para a salvação, para a libertação. Sabemos, ó Deus, que o Evangelho é que transforma todas as coisas. Queremos nessa manhã, Deus, apresentar diante do Senhor nosso querido irmão pastor André. Ó Deus, antes da posição, do cargo que ele assume de relevância na nossa nação, ele é um servo do Senhor, que conhece a tua palavra, que sabe, ó Deus, da seriedade daquilo que é imposto sobre os ombros dele, que tem consciência, ó Deus, de que só o Senhor, agindo na vida dele, pode lhe dar forças e pode lhe conceder sabedoria para poder realizar as coisas que o Senhor quer que ele realize, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor o abençoe, reveste ele de espírito de sabedoria, de inteligência, que todos os argumentos, todas as decisões que ele tomar, Senhor, sejam extremamente relevantes, que sejam pautadas na justiça, na transparência,
mas que serão feitos também com muita coragem, com muita determinação, Pai. Guarda a vida dele, guarda a vida da sua esposa, guarda a vida dos seus filhos, das ameaças, das armadilhas do inimigo, Deus, das armas forjadas contra ele. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre o teu servo nesta manhã, para que ele possa, Deus, ter tranquilidade para trabalhar e exercer aquilo que o Senhor colocou sobre os seus ombros neste momento, Pai. Em nome de Jesus, e que em momento algum ele venha, Deus, ser enredado para o outro lado. Que em momento algum, Senhor, seu coração venha ser seduzido pelas coisas erradas. Que em momento algum, Senhor, ele possa deixar de honrar e glorificar o teu santo nome ali. É o que nós te pedimos sobre a vida dele, é o que nós clamamos sobre a família dele, em nome do Senhor Jesus. Clamamos nessa manhã também pela saúde do César, esposo da Sandra. Meu Deus, que o Senhor possa estar trazendo a restauração, Deus, repreendendo, curando dessa pancreatite, Senhor, restaurando a sua saúde, também na sua vesícula, Deus. Meu Pai, nós clamamos para que o Senhor traga um tempo de visitação, com cura física mesmo na vida dele, ó Pai, com restauração da sua saúde, mas que ao mesmo tempo o Senhor trabalhe na vida espiritual dele, que o Senhor, Deus, use também deste momento, a fim de trazer quebrantamento e luz na sua mente, no seu coração, e entendimento das coisas do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Colocamos diante do Senhor, pedindo diante do Senhor, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor o salve, o liberte, transforme, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, agora a exposição da tua palavra. Deus, que possamos ser visitados pelo Senhor, possamos, ó Deus, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem a ofertar através da palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós temos ministrado, domingo de manhã nós começamos a falar um pouquinho sobre algumas marcas de um avivamento, né? E abordamos domingo passado o que não é avivamento, e o que é avivamento, é o ato de reviver, de dar vida, de trazer de volta a vida, de fazer coisas novas. Também falamos que o avivamento é a manifestação da presença de Deus. Tudo o que nós precisamos é conhecer a presença de Deus. A nossa maior, real necessidade é a presença de Deus. Eu queria continuar abordando essa questão da presença de Deus nessa manhã, com os irmãos lendo Isaías 64, apenas a primeira parte do versículo 1, Isaías 64, versículo 1. Isaías 64, verso 1, apenas a primeira parte. Leamos todos juntos a primeira parte desse versículo. Vamos lá? Ó, se fendesses os céus e descesses. Vamos de novo? Ó, se fendesses os céus e descesses. Há uma outra versão que diz, ó, se rasgasse os céus e descesse. Há ainda outra versão que diz, se abrisses o céu e descesses. Ou se movesses o céu e descesses e viesse até nós. Eu queria pensar com os irmãos nessa manhã, começar a pensar que nesse momento em que essa palavra é proclamada, esse clamor, essa oração, Israel estava vivendo um tempo de fraqueza e espiritualmente Israel estava abatido, estava fraco, debilitado. E Isaías, como profeta, vai ter o entendimento de que o problema da nação naquele momento não era estrutural, não era político, né? Não era apenas questões materiais, mas que a razão maior
dos problemas que eles estavam vivendo naquele momento, era uma questão espiritual, e que somente uma intervenção dos céus poderia trazer algo novo, poderia realizar algo diferente na vida do povo de Israel. Eu queria começar a pensar com os irmãos sobre um diagnóstico que Isaías vai fazer da situação, quando ele diz, se fendesse, se rasgasse os céus e descesses. Antes da gente pensar nessa ideia do fender os céus e descesses, se há um clamor, uma necessidade de que os céus se abram, que os céus sejam rasgados, para que o Senhor descesse, é que os céus, então, se encontrava fechado. Os céus não estavam abertos sobre a nação. Os céus estavam fechados. E esta visão bíblica, na linguagem bíblica dos céus fechados, a gente encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, quando o Senhor fala, olha, se eu cerrar os céus, de forma que não chova, mas se o meu povo que se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E Deus usa uma expressão ali, se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, se não vier a chuva, se não vier dos céus a presença que transforma todas as coisas, nós sabemos que essas coisas, elas podem de alguma forma afetar muito a nossa vida. O diagnóstico que ele faz é que os céus está fechado. Isso significa para nós silêncio espiritual e consequentemente também frieza espiritual. Se os céus não estão se movendo, se os céus estão fechados, automaticamente o silêncio e a frieza espiritual começa a imperar na nação de Israel. Isaías 59, um pouquinho antes, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, faz com que os céus se fechem. Havia uma distância aparente, uma vida cristã automática, como eu falei semana passada. As pessoas estavam vivendo no automático. O que é viver no automático? As pessoas iam ao templo, mas não sentiam mais nada. As pessoas se reuniam, mas não tinham experiência mais com Deus. Tudo no automático, tudo muito superficial e artificial dentro da nação de Israel. Também essa visão dos céus fechados pode revelar, de alguma forma, uma forma de disciplina do Senhor, né? O Senhor vendo a iniquidade do povo, o Senhor vendo a displicência do povo, o Senhor percebendo o pouco caso que o seu povo fazia a respeito das coisas de Deus, Deus decide disciplinar. Foi assim no tempo de Elias, quando a chuva deixou de cair sobre a terra como sinal de disciplina do Senhor, até que houvesse um quebrantamento, até que houvesse um arrependimento genuíno. E a gente olha muitas vezes, trazendo isso agora para o nosso tempo, nós vamos perceber, olhando para a nossa própria vida, que há momentos em que parece que as nossas orações, elas estão bloqueadas. Há momentos que parece que as nossas orações, elas não são respondidas. Há momentos que parece que os céus também se encontram fechados sobre a nossa vida. Às vezes havia culto, mas faltava glória. Havia culto no sentido de haver reunião, mas faltava glória, faltava presença de Deus. E nós falamos semana passada sobre a glória, a presença de Deus, quando ela encheu o templo, depois da oração de Salomão. A glória do Senhor encheu de tal forma o templo que os sacerdotes não podiam entrar por causa da glória do Senhor. Mas muitas vezes nós vivemos um tempo em que não falta reunião, não falta reunião de culto, mas às vezes falta glória. Havia religião, mas faltava presença. Às vezes nós vamos perceber isso. A igreja trabalha, mas às vezes não vê frutos. A família convive, mas às vezes não tem paz.
O ministério funciona, mas às vezes não há vida. E nesses momentos, o que nós precisamos não é de mais técnica, não é de mais estrutura apenas. O que nós precisamos é da presença do Senhor na vida da igreja. Se ele vai orar pedindo que os céus se abram, é porque o céu está fechado. É porque ele percebeu diante dos seus olhos a forma como as pessoas viviam, a forma como as pessoas conduziam a vida cristã delas, como as pessoas se portavam, ou digo, não se importavam muitas vezes em levar com seriedade a vida cristã. Ele percebeu o vazio, percebeu a frieza, a apatia, ele começou a perceber tudo que estava acontecendo, e o diagnóstico que ele tem: os céus estão fechados. Os céus precisam se abrir sobre nós, porque senão nós perecemos. Ei, os céus precisam abrir sobre a sua vida, senão você perece. Os céus precisam abrir sobre a minha vida, senão eu vou perecer. Senão nós morremos. Senão nós desfalecemos. Não é uma questão de ter ou não ter uma liturgia, não é uma questão de ter ou não ter um ambiente religioso, não é a questão de vir ou não vir a um encontro. A questão é: os céus precisam se abrir sobre a nossa vida. Problemas que muitas vezes eu e você enfrentamos, problemas crônicos que há muito tempo está tentando resolver, não consegue resolver. Às vezes os céus estão fechados sobre nós, é preciso haver um despertamento, um clamor para que os céus se abram sobre nós e o Senhor venha sobre nós. Então, depois desse diagnóstico, porque se ele vai clamar para que os céus se abram, é porque ele percebeu no diagnóstico que os céus estavam fechados. E aí vem então o clamor do profeta: ó, se fendesses, se rasgasses os céus. Ó, se rasgasses os céus. Esta expressão aqui, rasgar os céus, ela carrega muita dor. Ela carrega muita urgência e um profundo senso de dependência do profeta. Ela é carregada de dor, porque os céus fechados, a dor estava imperada. Eu imagino quando ele diz: começa com uma expressão dramática: se fendesses os céus. É um grito de urgência, de dor, aquele momento de exclamação, quando você está passando uma luta muito grande, uma dor muito grande. Se Deus me socorresse, se acontecesse algo. É mais ou menos esse sentimento de dor que o profeta está vivendo, de profunda urgência, de necessidade. Rasgar o céu significa romper o que impede o acesso. Rasgar os céus fala de algo violento, intenso e urgente. Algo violento. O Senhor rasgasse os céus e viesse de uma forma violenta, de uma forma forte, de uma forma a romper com os grilhões. Você vai ver no mesmo texto, que diz que os montes tremessem diante da tua presença, como algo que trouxesse um grande impacto. A grande necessidade de nós como igreja hoje é que a presença de Deus traga um grande impacto sobre a igreja. Porque às vezes nos acostumamos com a religião, acostumamos com um ritmo religioso, e somente um grande impacto pode trazer um avivamento sobre nós. Não é abrir delicadamente, é romper o que está bloqueando, é romper o que está impedindo o mover de Deus de chegar. É preciso que haja essa abertura. Isaías está dizendo: Senhor, rompe o silêncio, quebra a barreira. Ele está dizendo: Senhor, intervém na vida da igreja, intervém na vida do seu povo, intervém na minha vida, intervém na minha família, intervém na minha cidade, intervém na minha nação. Senhor, rompe o silêncio. O clamor não é por estrutura, mas é por uma intervenção de Deus. O clamor não é para que esse ou aquele homem resolva o problema da nossa nação, mas é que haja uma intervenção de Deus na vida da nação, que haja uma intervenção de Deus na vida da igreja, a começar
da vida individual de cada membro. Leonardo Ravenhill tem um livro chamado Porque do Pleno Avivamento. Ele declara: a igreja que não ora assim está brincando de religião. A igreja que não ora com intensidade, com um grito de dor, a igreja que não se posiciona em oração, em reuniões de oração, a igreja que não busca com intensidade isso, ela está brincando de religião. É preciso clamar: Senhor, rasga os céus e desce até nós. John Wesley declarou: Deus não faz nada senão em resposta à oração da igreja. Deus não faz nada senão resposta à oração da igreja. Todos os movimentos de avivamento da história, todas as intervenções de Deus na história, você pode perceber, é precedido por oração. É preciso de um povo que começou reuniões de oração na igreja, um povo que começou a se unir em oração, um povo que começou a buscar a presença de Deus. Corações rasgados produzem céus rasgados a cada dia. Antes de Deus descer sobre a terra, Ele precisa rasgar o nosso coração, rasgar o nosso coração, e como Joel vai dizer, rasgai o coração e não as vossas vestes. Deus não está interessado no formalismo da nossa religiosidade, mas que os nossos corações sejam rasgados diante da presença dEle. Então os céus vão se abrir, os céus virão a nós. Céus fechados muitas vezes representa corações fechados, mas quando Deus rasga os céus, o silêncio vira resposta, o deserto vira testemunho, a espera vira manifestação de Deus. Este é o clamor: rasgue os céus e desça. Rasgue os céus, abre os céus sobre nós, Senhor, abre os céus sobre esta igreja, abre o céu sobre a nossa vida, me tira dessa apatia, me tira do marasmo, né? Me tira da religiosidade. Senhor, intervém na minha vida. Senhor, eu não estou tendo força, mas se o Senhor intervir na minha vida, a força vai chegar, a alegria, a motivação, a vontade de servir, a vontade de cooperar, a vontade de fazer missão. A minha vida vai ser outra. Intervém, Senhor. Oh, se fendesses, se abrisses os céus. Então, ele vai pedir algo ao Senhor: ó, se fendesses os céus e descesse. E descesse. Se fendesses os céus e descesse. Quando Deus desce, quando Deus vem, nada permanece igual. As estruturas tremem, os montes tremeram, o orgulho cai, o pecado é confrontado, a vida é restaurada, o coração é tocado, a atmosfera espiritual se transforma, é outra. A oração deixa de ser uma rotina e vira um lugar de encontro com o Senhor. A palavra deixa de ser informação e vira uma revelação. O culto deixa de ser um protocolo e vira presença. A frieza espiritual, ela não resiste à manifestação de Deus. Por isso que ele está dizendo: rasgue os céus e desça, porque descendo o Senhor, nada vai ser como antes, nada vai continuar igual. Foi assim na história bíblica, no Sinai, foi assim no tempo de Salomão, foi assim no Pentecostes, quando o Espírito do Senhor foi derramado. A igreja iniciando foi tremendamente impactada e tiveram um testemunho muito ousado para pregar o Evangelho, e apenas numa mensagem, num sermão pregado por Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas, receberam o Senhor Jesus. A igreja começou a explodir num grande crescimento espiritual e numérico. Como afirmou Charles Spurgeon, se o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, nada podemos fazer, somos como um navio ao vento. O Senhor descer sobre nós é o Espírito vindo, é a presença chegando, é o Senhor manifestando, é o Senhor agindo nas nossas vidas. O mesmo Spurgeon fez uma afirmação muito confrontadora. Ele disse: se o Espírito Santo
se retirasse da igreja hoje, a maioria das igrejas continuariam funcionando e ninguém perceberia a diferença. Isso é muito sério o que ele disse. Se o Espírito Santo se retirasse hoje de muitas igrejas, elas continuariam funcionando normalmente, portas abertas, reuniões, e ninguém perceberia a diferença. Se tem uma coisa que mata, chama-se religiosidade. Sobretudo, rouba de nós a sensibilidade, a percepção da presença de Deus. Onde Deus desce, o medo recua, a ousadia surge. A descida de Deus é o que diferencia movimento humano de um mover divino. É a presença de Deus, irmão, que faz a diferença. Porque o mover humano, as estruturas humanas, pode até atrair muita gente, mas só o descer do Senhor, só o derramar do Senhor, só a intervenção, só a manifestação da presença de Deus pode trazer transformação, vida nova no meio da igreja. Eu queria pensar algo com os irmãos. Primeiro fizemos com Isaías um diagnóstico de que se os céus precisam se abrir porque eles estavam fechados. O clamor, rasgue os céus. Rasgar de forma violenta, intervenção. Desça sobre nós, faça algo na nossa vida. E quando Deus vem, algumas áreas são transformadas. Quero citar apenas algumas. Quando Ele desce. Quando Deus desce, a oração deixa de ser mecânica. O louvor deixa de ser formal. A palavra volta a ser autoridade. O mesmo Leonardo Ravenhill diz: a igreja precisa de fogo, não de fumaça. Fogo verdadeiro, presença verdadeira do Senhor. E a primeira coisa, irmãos, que a presença de Deus ela vai impactar é a vida espiritual de cada um de nós. Se a minha vida e a sua vida espiritual não está sendo impactada, não está sendo aquilo que Deus quer, está faltando em nós é a presença de Deus. Não é a religião que está faltando, não é formalismo que está faltando, é a presença de Deus. A W. Tozer disse algo interessante, ele diz: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Então a vida espiritual restaurada, tudo na nossa mente, tudo no nosso coração vai pensar sobre Deus. Aonde nós vamos, aonde nós frequentamos, o que nós fazemos, o que nós falamos, como agimos, tudo nos remete a Deus. Às vezes você fala, mas tudo Deus, pastor, tudo Deus. Sim, tudo Deus, tudo Deus. Eu já contei experiência para os irmãos aqui, né, de uma ilustração que um pregador contou há pouco tempo, né, que uma geração, né, uma geração anterior à nossa, era aquela geração que tudo era Deus, Deus para lá, Deus para cá. Vou sair de casa, vamos primeiro orar. Cheguei da viagem, vamos orar agradecendo. Vamos fazer uma festa de aniversário, não, primeiro vamos orar, primeiro vamos consagrar, comprar um carro, ou vamos orar consagrando, né? Tudo é Deus, Deus para lá, Deus para cá, né? Deus em todas as coisas, tudo é Deus, um fanatismo absurdo, tudo Deus. Depois começaram a mudar, Deus e mais alguma coisa, né? Deus e mais alguma coisa. Não, mas podemos pôr Deus, mas também podemos fazer isso. Podemos ter Deus, mas também podemos praticar isso. Podemos ter Deus, mas podemos também agir dessa forma. E hoje eu diria para os irmãos, vivemos uma geração que diz: eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais de Deus. Há alguns anos atrás, pastor Antônio Cirilo conta a experiência que ele estava em Paris, estava numa praça em Paris, orando pela França, orando por Paris, e orando em silêncio, orando, caminhando, orando. Chegou um guarda perto dele e começou a arguí-lo a respeito do que ele estava fazendo,
Ele diz, não, estou fazendo nada demais, só estou orando para que Deus abençoe a França. Aquele guarda diz, pare com isso, a França não precisa do seu Deus. A França não precisa do seu Deus. Vivemos geração que vamos deixar Deus de lado. Vamos fazer uma festa de aniversário, orar, coisa ridícula, orar, meus amigos, eu fazer uma oração no aniversário, orar, para que fazer uma oração? Não preciso não, preciso de Deus. Nós vivemos uma geração que não precisa, que diz que não precisa de Deus, mas quando Deus desce, tudo muda. A nossa vida espiritual, tudo nos arremete a Deus. Quando Deus desce, a nossa visão dele muda e a nossa vida também. Somos chamados, somos renovados. O cansaço é substituído por paixão. Sabe aquele cansaço espiritual? Ai, que canseira, estou tão desanimado da igreja, estou tão desanimado de buscar o Senhor, eu estou desanimado de ler a Bíblia, desanimado de orar. Tudo isso vai acabar com a presença de Deus, com a intervenção do Senhor. O cansaço vira paixão. Como Moody declarou, irmão, que o mundo ainda precisa ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. O mundo ainda precisa ver o que Deus pode fazer com um homem completamente, totalmente transformado por Ele. Porque quando a presença de Deus vem, ela traz vida, ela purifica a igreja, ela confronta o pecado, né? Como afirmou Jonathan Edwards, quando Deus está presente de maneira especial, o pecado se torna excessivamente pecaminoso. Excessivamente pecaminoso. Não apenas pecaminoso, excessivamente pecaminoso. Quando o Senhor vem, quando Deus está presente na vida da igreja, e o Senhor reacende a paixão, o Senhor reacende, né, o desejo espiritual. Avivamento é Deus visitando o seu povo, Ele une o corpo, Ele capacita com poder. O Espírito Santo é o único poder capaz de mudar o coração do ser humano. Então o Senhor vem, Ele nos impulsiona a missão. A obra de Deus é feita à maneira de Deus, jamais, se não for assim, jamais ela crescerá. É a presença de Deus que vai guiando a igreja. Nós temos aqui uma frase pequena: ó, se fendesses os céus e descesse. Para nós lermos uma frase, ou para uma pessoa natural do mundo ler uma frase, algo tão simples, tão comum, mas no coração de um homem chamado Isaías, era uma expressão de dor, porque ele sabia que os céus estavam fechados. Tiago vai dizer que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele, ô irmão, o problema não é o diabo só, porque o diabo nós podemos resistir a ele, e se nós resistirmos ao diabo, ele foge de nós. O grande problema é quando Deus resiste a nós, quando Deus resiste a nós, quando nos falta sujeição a Ele, Ele resiste a nós, Ele resiste a nós. Por isso temos que sujeitar a Deus, nos sujeitar ao Senhor. Céus estão fechados sobre Isaías, mas ele clama: venha, desce aqui. Quem sabe nessa manhã, Senhor, desce lá na minha casa, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo, desce na minha casa, na vida do meu filho, desce na minha vida, Senhor, vem me encontrar, Senhor, vem trabalhar na minha vida, desce na vida dessa igreja que eu congrego, desce na minha cidade, rasgue o céu, Senhor, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, nos impulsiona. Eu quero concluir dizendo que a igreja, ela não precisa apenas de organização. Organização é algo bom, mas a visitação é extraordinária. Às vezes a igreja do século 21
ela é muito cheia de organização e pouca presença. Depois eu vou postar mais tarde um videozinho lá no grupo da igreja, que um pastor disse, não sei, não me lembro o nome dele. Ele disse que a igreja, seu processo de crescimento, desenvolvimento, né, expansão, a igreja precisou se organizar para facilitar as coisas. Ele usa algumas coisas ilustrativas. Ele fala assim: olha, a igreja começou a crescer, receber pessoas novas. Nós precisamos de ajudar essas pessoas novas a aprender as músicas. Aí inventaram um negócio chamado cantor cristão, harpa cristã, nosso binário presbiteriano, novo cântico. E ele fala assim: isso é presença? Não, isso é estrutura. Isso é estrutura. Isso é organização para dinamizar as pessoas. Ele diz: a igreja começou a crescer, precisou de dividir em células para acompanhar as pessoas. Isso é presença? Não, isso é organização da igreja. Ele fala: microfone, isso aqui é presença? Não, isso aqui é organização para dinamizar, para o som chegar, né, mais fácil às pessoas. Os bancos da igreja, tudo isso é organização. A Flávia na mídia aqui, filmando as mensagens, os louvores, né, para divulgar o trabalho da igreja, evangelizar através disso, isso é organização da igreja. Ele fala assim: o grande problema é que a nossa geração está conhecendo muito a organização, mas a nossa geração está deixando de conhecer a presença. E ele fala algo da própria igreja dele, quando ele diz: olha, a nossa geração, ela não conheceu as tantas e tantas madrugadas que nós passamos deitados no chão frio da igreja, clamando: rasga os céus, venha sobre nós, desça sobre nós. A nossa geração, ela conhece a presença dos músicos, dos megas templos, das estruturas, né, da transmissão. São organizações que ajudam a serviço do evangelho, sim, a serviço do evangelho, mas o que falta muitas vezes é a presença, experimentar a presença de Deus na nossa vida. A igreja não precisa apenas de organização, precisa da presença. A presença de Deus produz surpresas, como Isaías diz: fizestes coisas que nós não esperávamos. Reavivamento é Deus fazendo o que ninguém consegue explicar. A presença de Deus remove montanhas. Reavivamento não é barulho, não é emoção, não é programação. Avivamento é Deus descendo. Avivamento é Deus descendo. Avivamento é Deus vindo de encontro a um coração necessitado. Por isso, nessa manhã, a nossa oração precisa ser a mesma oração de Isaías: Senhor, rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. Desce, Senhor, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, age nas nossas vidas. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ver Isaías falando: nós somos o barro, tu és o oleiro. Rasgue o céu sobre nós. A nossa justiça, diz Isaías, ela não passa de trapos de imundícia. Nós precisamos do Senhor. Que a igreja precisa é de corações que ardem, que fervem de amor por Ele, que sejam impactados pela presença dEle. Nós falamos isso essa semana aqui na igreja. Às vezes oramos: Senhor, manda o fulano, manda esse tipo de pessoa para a igreja, aquele outro tipo de pessoa. Nossa questão não é aquilo que o homem vai resolver, mas é Deus agindo na vida da igreja. Porque versículo 4, do mesmo Isaías 64, diz que desde a antiguidade não se ouviu, não se percebeu, nem com os olhos viu, nem com ouvidos se ouviu, nem se percebeu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando no Senhor? Você está orando assim no Senhor? Fala para o Senhor visitar nessa manhã.
Antes de visitar a sua casa, Deus precisa visitar você, Deus precisa me visitar. Antes de Deus visitar a igreja, precisa visitar a nossa casa. Antes de Deus visitar a nação, precisa visitar a igreja. Rasgue os céus e desça. É um clamor violento de Isaías. É um clamor cheio de dor. Clamor que quer ver Deus agir na vida da sua igreja. Queria convidar você nessa manhã, se você tiver condições, da gente se colocar de joelhos na presença do Senhor. Se você não tiver condições, não tem problema. Ou se você não desejar fazer também, não tem problema. Mas se você desejar fazer e tiver condições, queria convidar você a termos esse momento